aqueles que nos acompanham também nas redes sociais, que a graça do Senhor seja com todos. 2 Reis, capítulo 2, verso 19 em diante. Deixa eu abrir minha Bíblia também, né? Senão fica difícil. Lemos o texto. 2 Reis, capítulo 2, verso 19 em diante. Eu quero compartilhar com você nessa noite sobre o seguinte tema: entenda o processo. Entenda o processo. 2 Reis, capítulo 2, verso 19 em diante. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus: os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é bem situada essa cidade, como vê o meu senhor, porém as águas são más e a terra é estéril. Ele disse: trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E lhe trouxeram. E então saiu ele ao manancial das águas e deitou o sal nele. E disse: assim diz o Senhor, tornei saudáveis estas águas, já não procederá daí morte nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Feche seus olhos mais uma vez, não seu coração. Deus bendito, Deus amado, nós te louvamos pelo privilégio de podermos compartilhar a tua palavra, a tua verdade. Que nesse momento o Senhor fale aos nossos corações, e que o velho homem se cale, e que somente teu Santo Espírito fale aos nossos corações aquilo que precisamos, que necessitamos ouvir para o nosso crescimento e amadurecimento, em nome de Jesus, amém e amém. Meu amado, entenda o processo. O que queremos não é imediato. O que nós buscamos nem sempre é rápido. O que nós almejamos nem sempre acontece da noite para o dia. Há um processo por trás de cada alvo, de cada propósito, de cada objetivo, de cada tratar, de cada trabalhar. Há um processo. Se você vai fazer uma faculdade, há um processo até você se formar, pegar o seu diploma. Se você vai ingressar numa carreira, há um processo até você chegar à chefia. Tudo na vida tem um processo. Tudo na vida tem etapas que nós precisamos superar, que nós precisamos passar. E com Deus não é diferente. O trabalhar de Deus, o tratar de Deus não é diferente na nossa vida. Mas o que nós precisamos é entender o processo de Deus. E o processo de Deus nem sempre é fácil, nem sempre é agradável, nem sempre é gostoso. Mas é o melhor para as nossas vidas, é a melhor saída, é a melhor solução, é o melhor, aquilo que melhor pode acontecer na nossa vida, é entendermos o processo de Deus. Quando Elias estava prestes a ser levado aos céus por um carro de fogo, Eliseu pediu para que ele pudesse ter a porção dobrada do Espírito de Elias. Ele queria ser tão usado por Deus como Elias foi. Ele queria ser tão grandioso, né, diante do Senhor, nas mãos do Senhor, como Elias foi. Ele não pediu bens, ele não pediu nada, ele só pediu para ser usado como Elias foi. Então, Elias é levado por um carro de fogo até o céu. E quando Elias então é arrebatado, quando Elias é transladado, quando Elias é arrebatado num carro de fogo aos céus, os seus discípulos, aqueles que seguiam Elias, vieram correndo até Eliseu, dizendo: Eliseu, pelo amor de Deus, deixa nós procurarmos Elias. Talvez ele deve ter caído num campo, talvez ele deve estar em algum lugar, nós precisamos procurar Elias. Eliseu disse: vocês não vão procurar Elias, porque vocês não vão achar Elias. Mas aqueles homens insistiram tanto, que Eliseu disse: vai, podem procurar. A Bíblia diz que eles gastaram 3 dias, 50 homens, procurando dia e noite Elias, e não acharam. Voltaram para Eliseu e disseram: Eliseu, você tinha razão, nós não achamos Elias. Eliseu olhou para eles com uma cara de sarcasmo: imagina, isso eu não avisei, que vocês não iriam achar ele. E diante disso, chegaram alguns homens, quando Eliseu estava ali em Jericó. Chegaram alguns homens e disseram: Eliseu, pelo amor de Deus, nós temos uma terra boa, nós temos uma terra que a localização dela é maravilhosa, mas a terra é estéril e as águas são más. Não dá para nós plantarmos nada porque não vai nascer.
não dá para nós fazermos nada porque não vai produzir, não dá para nós nem bebermos a água dela porque é ruim, ela é má, ela não é água boa para ser potável, não é água boa para ser experimentada. E aí começa então o processo de Deus. Aí começa o processo que Eliseu usou diante daqueles homens, e que nós precisamos compreender algumas coisas importantíssimas. Entenda o processo, meu amado. A primeira coisa que eu e você precisamos entender do processo é o prato novo. Olha que nos diz o verso 20, ele diz: trazei-me um prato novo, e ponde nele sal, e lhe o trouxeram. A primeira etapa que Eliseu pediu para eles foi um prato novo. Não podia ser um prato usado, não podia ser um prato remendado, não podia ser um prato surrado, não podia ser, tinha que ser um prato novo. Mas aquele prato não ia só transmitir ou só levar o sal. Por que tinha que ser um prato novo? Não podia ser qualquer outra coisa, não podia ser um prato já usado, que estava ali perto, que estava ali próximo. Ele só ia transportar o sal. Por que a importância do prato novo? Porque Eliseu fez tanta questão de que fosse trazido a ele um prato novo, para que pudesse ser usado ali naquele processo. Nós às vezes não compreendemos o processo de Deus, não entendemos o porquê Deus faz as coisas como Ele deseja fazer, não entendemos o porquê Deus está trabalhando ou agindo de uma forma tão diferente que nós imaginamos ou pensamos. Mas entenda, meu amado, aquele prato novo, e eu entendo isso, não podia ser um prato usado, porque naturalmente um prato de barro que era usado na época, traria rachaduras. Às vezes poderia até trazer uma falta de um pedaço dele. Ele traria marcas do passado que foi muito usado. Mas o que Eliseu estava planejando, o que Deus tinha em mente era começar algo novo ali. E que nós precisamos compreender, meu amado, é que muitas vezes nós trazemos marcas em nossas vidas que precisam ser renovadas, curadas, trabalhadas, tratadas. Por isso que muitas vezes Deus não nos usa do jeito que nós estamos. Precisamos passar pelo processo de renovação, de restauração. O que Eliseu diz: olha, eu preciso de algo novo que nunca foi usado, porque o processo que eu vou começar é algo maravilhoso que vocês vão ver. Mesmo que fosse só para transportar o sal de onde Eliseu estava até as águas, não poderia ser algo que marcado pelo tempo, não poderia ser algo que trazia uma imperfeição. E quantas vezes nós trazemos dentro de nós coisas marcadas, atitudes, ações, pensamentos marcados pelo tempo, que não são curadas. Estão lá, as marcas, elas ainda machucam, elas ainda permanecem abertas, elas ainda permanecem com um trincado. É como você tem um prato na sua casa e você lembra exatamente quando você trincou aquele prato, quando você trincou aquela porcelana, quando você quebrou aquela alça daquela xícara. Você lembra as marcas que foram causadas no seu conjunto ali. O que Eliseu estava dizendo: para que possa começar um processo abençoador, eu preciso que as coisas sejam renovadas. Eu preciso que as coisas sejam novas. Eu preciso que as marcas não existam, para que eu possa começar um começo, ou para que eu possa começar um agir diferente. Na nossa vida é assim, meu amado. Não tem como Deus começar um processo em nós de utilização, se nós ainda estamos marcados pelo tempo, se nós ainda carregamos as marcas do dia a dia, se nós ainda trazemos os machucados, as amarguras, as ingratidões, a marca do tempo. Para que Deus possa usar a nossa vida, nós precisamos permitir que Ele faça uma restauração por completo. Nós precisamos permitir que Deus trabalhe a tal ponto em nossa vida, em nosso coração, que possamos passar pelo processo de restauração minuciosa de Deus. E o processo de restauração, quando ele é feito, você olha aquilo que era imperfeito, e você olha de uma forma tão minuciosa que você não acha mais a imperfeição, porque ele foi restaurado. Ele foi trazido à sua originalidade, ele foi trazido à sua essência, ele foi trazido ao seu processo inicial. Mas sabe quanto tempo leva um processo de restauração?
anos. Anos e anos. O processo de restauração não é da noite para o dia, porque ele é minucioso. E conosco não é diferente. Deus trabalha no nosso coração da mesma forma, minuciosa, porque Ele está fazendo o processo de restauração. Mas muitas vezes esse processo tem que ser interrompido, muitas vezes esse processo tem que ser parado, porque alguma coisa não está certa, alguma coisa falhou, alguma coisa não se encaixou, alguma coisa precisa ser reiniciada e voltar do zero. Quando o Eliseu pede um prato novo, parece que ele faz questão de algo tão simples, parece que ele está se fazendo de, eu quero aqui só os melhores, o que você tiver de melhor. Não, mas na verdade ele estava dizendo, olha, para que aquilo que Deus vai fazer, não pode haver marcas, não pode haver cicatrizes, não pode haver rachaduras, tem que ser um processo novo e perfeito. Entenda, meu amado, esse processo de Deus. Entenda que muitas vezes Deus está te tratando como um prato novo, de restauração, trabalhando na sua vida, como algo que Deus há de fazer e transformar. Uma segunda coisa no processo, para que se entenda o processo todo, é o sal. Diz o texto que as águas eram más, havia infertilidade, não produzia nada, não tinha como você jorrar a água, porque ela não iria regar, não iria cumprir os seus propósitos, não tinha os nutrientes certos, não tinha nada bom. Eu nunca vi alguém tomando uma água salgada. Deixa eu até ver se essa água aqui está boa. Nós não tomamos água salgada. Você vai na praia, você experimenta por aquela água e você vê que é insípida, é ruim, não é boa para ser tomada, não é boa para ser consumida. Meu amado, se uma pessoa está nervosa, se uma pessoa está brava, se uma pessoa está ansiosa, se uma pessoa está sentindo o seu coração ali mais forte, ansiosa, o que você diz para ela? Toma uma água com sal. Não, calma aí que eu vou pegar uma água com açúcar. Você não vê ninguém oferecendo uma água salgada para o outro. Você não vê ninguém tacando sal no machucado. Quem passou matruz com álcool sabe como que dói. Quem passou mertiolate das antigas, não o Nutella, sabe como que arde. A avó vinha e assopra que passava nada, ardia mais. Eu nunca vi ninguém, eu não sei se lá no hospital usam isso, Beth, alguém pegando sal num ferimento passando sal. Vamos, né? Sal só é bom na carne, meu amado. Se picar assim, naquela picanha, você vira para um lado para o outro, ali é bom o sal. Mas no ferimento não. Mas por que Eliseu então pede um sal? Ele é doido. Meu amado, entenda o processo. O tratar de Deus nem sempre é gostoso. O tratar de Deus nem sempre é doce. Às vezes é salgado, às vezes dói, às vezes machuca. Mas é o processo de Deus. Deus não trabalha com genérico, Ele trabalha só com o original. E o original não é ruim. O original não é docinho, gostoso. Deus trabalha com sal. Deus trabalha na base do rústico, do chucro, do sistemático. Deus trabalha na base do vamos ver se é crente mesmo. Vamos ver se está pronto, vamos ver se de fato está preparado para aquilo que eu vou lhe dar, para aquilo que eu vou fazer. Deus não trabalha com coisinhas fáceis de serem engolidas. Deus não trabalha com processos fáceis. O homem quer facilitar o agir de Deus, o homem quer facilitar as coisas, mas o processo de Deus continua sendo dolorido e muitas vezes custoso. Deus nos chama de sal do mundo, Deus nos chama de sal da terra. Deus diz, olha, se o sal for insípido, para nada mais presta. Deus nos chamou para de fato trazer um sabor, algo a mais para o mundo. O processo de Deus é doloroso.
O processo de Deus é doído. Se Eliseu queria que aquelas águas voltassem a ser potáveis, ele jamais poderia usar o sal nelas, porque o sal continuaria matando as plantas, o sal não iria produzir nada. Tente regar uma planta com sal para você ver o que acontece. Ela vai secar. O sal puxa os nutrientes, ele tira as forças, ele tira a essência, e depois eu explico no final o porquê disso. Mas entenda o processo. A terceira coisa, de nós entendemos o processo, é o manancial. Olha que nos diz o texto, verso 21, então saiu ele ao manancial das águas e deitou o sal nele. Por que Eliseu foi até o manancial e não jogou o sal ali no meio do rio? Não jogou sal em qualquer parte, em qualquer lugar. Ele se deu o trabalho de procurar o manancial onde nasce o rio, onde se inicia ali a sua correnteza. Ele se deu o trabalho de ir até o manancial e jogar sal ali. Porque ele não poderia jogar sal em qualquer parte do rio? Não cumpriria o seu efeito, não cumpriria o mesmo propósito. Não. É por isso que precisamos entender o processo de Deus. O que esse texto nos ensina, o que isso nos ensina, é que para Deus tratar em nós, Ele precisa ir lá na fonte. Às vezes nós queremos ser tratados por Deus na superfície, no raso, nas coisas, né? Deus, aqui está bom, pode tratar só aqui. Nós queremos que Deus fale conosco somente na superfície, mas o que Deus precisa tratar em nós está onde? Na fonte, no profundo. Lá. A palavra do Senhor diz que em nós fluirão águas de água viva. Mas para que essa água viva possa fluir abundantemente, o manancial precisa ser limpo. O manancial precisa ser tratado. O manancial precisa ser cuidado por Deus. Deus não vai trabalhar na superfície, meu amado. Deus não vai trabalhar no raso. Ele não vai trabalhar onde qualquer um pode trabalhar. Ele vai trabalhar nas profundezas. Ele vai trabalhar direto na fonte. Ele vai trabalhar na raiz do caso. É ali. É ali que Deus começa a trabalhar e agir em nossa vida. Por isso fique contente e feliz. Se Deus está apertando as coisas para o seu lado. Se as coisas estão difíceis, Deus está trabalhando, Deus está tratando contigo. Nem sempre o processo é bom, agradável. Nem sempre o processo é gostoso. Mas se vem de Deus, se está sendo tratado por Deus, é o melhor. O que nós precisamos entender é o processo. Para que haja um resultado final, o processo precisa acontecer. Para que haja um resultado agradável, o processo às vezes vai ser dolorido. O processo precisa acontecer. Eliseu foi direto na fonte, foi direto no manancial, foi direto onde precisava ser tratado. Ele não estava interessado somente em cuidar de algo momentâneo. Ele não estava interessado somente em algo passageiro. Ele não estava somente interessado em beber aquela água e pronto. Mas ele estava interessado que o processo todo durasse. Que aquelas águas pudessem ser potáveis, usadas grandemente por longos e longos períodos, por longos e longos tempos. Esse é o agir de Deus. Esse é o processo do Senhor. Esse é o trabalhar de Deus na nossa vida. Mas nós precisamos entender esse processo. Nós precisamos entender esse trabalhar, esse tratar, esse cuidar, esse agir do Senhor na nossa vida. Nós precisamos compreender isso, meu amado. Ele saiu ao manancial das águas e deitou sal nele. Talvez qualquer um entendesse que jogar sal no manancial iria poluir ou contaminar toda a correnteza, toda a água. Mas o processo de Deus é diferente. O agir do Senhor é diferente. O que muitas vezes nós julgamos como
algo que vai acabar, é onde Deus começa a levantar. É onde Deus começa a tratar, é onde Deus começa a trabalhar, é onde Deus começa a fazer as coisas. Uma última coisa, para se entender o processo, ou como parte do processo, o agir de Deus. Todas essas coisas eram indispensáveis, todas essas coisas eram agradáveis, eram boas, eram necessárias. O prato, o sal, o manancial, mas nada aconteceria sem o agir de Deus. Nada acontece sem o agir do Senhor, nada acontece sem o poder do Senhor em nós e através de nós. Diz o texto: assim diz o Senhor, tornei saudáveis estas águas, já não procederá daí morte nem esterilidade. Eliseu pede o prato, pede o sal, vai até o manancial, mas a palavra de ordem, de autoridade é do Senhor. A palavra de ordem sobre aquele riacho, sobre aquele rio, sobre aquela vida, sobre nós é do Senhor. Entende essa verdade? Você pode ter o prato, você pode ter o sal, você pode estar no manancial, mas o processo da restauração é de Deus. A palavra final é do Senhor. Eliseu disse: assim diz o Senhor. E quando um profeta de Deus no Antigo Testamento falava e decretava essa palavra, assim diz o Senhor, os céus tremiam, a terra parava, porque o Senhor decretava. O que nós precisamos entender é que Deus continua, assim diz o Senhor. O que nós precisamos compreender é que a palavra do Senhor ainda continua tendo o mesmo peso, o mesmo efeito. Deus não veio para fazer um processo agradável, mas Ele veio para trabalhar na nossa vida, para que nós possamos ser úteis nas mãos do Senhor. Meu amado, entenda o processo de Deus na sua vida, entenda o trabalhar de Deus na sua vida, entenda que o Senhor está trabalhando, tratando em nós a cada dia. A cada novo dia Deus tem algo preparado para a sua vida, de bênção, de direção, de fortalecimento, de ensino, de verdade. A cada nova manhã Deus tem uma palavra diferente à sua vida. A cada novo dia Deus tem algo que Ele faz. Nenhum dia é igual ao outro, nenhum momento é que nem o outro, nenhum ministério é que nem o outro, porque Deus trabalha diferente, Deus trata diferente, Deus faz as coisas diferentes. Mas nós precisamos entender do agir de Deus. Nós precisamos entender e compreender que Deus está trabalhando em nós. Nós precisamos entender essa verdade. Assim diz o Senhor. O sal, o prato, o manancial seriam inúteis sem o agir de Deus. A nossa vida se torna inútil sem o agir de Deus. Os nossos dons se tornam inúteis sem o agir de Deus. A nossa mensagem se torna inútil sem o agir de Deus. O nosso louvor se torna inútil sem o agir de Deus. A nossa evangelização se torna inútil sem o agir de Deus. A nossa casa se torna inútil sem o agir de Deus. Não importa aquilo que eu faça, se não houver o agir de Deus, se torna inútil. O processo que Eliseu preparou é só para dizer: olha, Deus vai usar o que Ele bem entender. Deus vai fazer as coisas do jeito que Ele bem entender. Mas entenda e fique bem claro que a ordem e a autoridade é de Deus. Mas por que Deus então deixou que as águas se tornassem más? Por que Deus então deixou que a terra se tornasse estéril? Por que então Deus permitiu que algumas coisas acontecem em nossa vida? Porque se Deus assim não permitir, nós nunca vamos passar pelo processo. E se nós não passarmos pelo processo, nós nunca vamos entender o poder e o agir de Deus. Meu amado, entende essa verdade. Nós muitas vezes queremos agir ou fazer as coisas do jeito que nós achamos melhor, mas nós não somos nada.
Sem o agir de Deus, nós não somos nada. A palavra do Senhor diz que o coração é enganoso, corrupto. Quem o conhecerá? Por isso nós estamos a cada momento buscando que as águas continuem fluindo em nossa vida, e águas potáveis, águas que vão levar vida, águas que vão levar transformação, águas que vão restaurar por onde passar. Esse é o agir do Senhor, esse é o processo de Deus, esse é o resultado do Senhor na nossa vida. Mas para que as águas possam fluir abundantemente, como águas potáveis, como águas abundantes, como águas que trazem vida, nós precisamos passar pelo processo de Deus. As águas que fluem na nossa vida, as águas que fluem de nós, elas devem ser umas águas potáveis, águas que trazem vidas, águas que curam, águas que trazem restauração. Mas para isso, é preciso passar pelo processo de Deus. E o processo de Deus nem sempre é agradável. Se você certamente pudesse escolher processos para a sua vida, você certamente escolheria os processos mais fáceis e melhores. Se eu colocasse para você, olha, entre jogar sal no machucado e chupar uma balinha de morango, o efeito será o mesmo. Você será curado. Qual que você prefere? A balinha de morango. Ninguém é besta. Mas por que então eu preciso passar pelo processo difícil e doloroso? Porque o ser humano só aprende na batalha, na luta. Porque quando as coisas estão boas, ele se esquece de quem é Deus. Quando as coisas estão acontecendo, fluindo, ele se esquece de onde ele veio. Quando as coisas estão caminhando, ele esquece quem é o Senhor. Por isso o Senhor, às vezes, ele permite o processo doloroso, mas o resultado é maravilhoso. O que eu e você precisamos, meu amado, é permanecermos firmes diante do Senhor, passarmos pelo processo, compreendemos que as coisas não acontecem no meu tempo, da minha maneira, nem da forma que idealizo, mas entende que Deus está no meio de todo o processo. Deus está no meio de todo o agir, de tudo aquilo que acontece em sua vida. Deus está cuidando, Deus está trabalhando, Deus está fortalecendo, Deus está direcionando. Diz o verso 22, para nós finalizarmos: ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. As águas se tornaram potáveis. Naturalmente a terra se tornou fértil, porque as águas se tornaram potáveis. Entenda que Eliseu não trabalhou na terra. Ele não trabalhou com areia, ele não trabalhou com a terra, ele não falou nada sobre a terra. Ele trabalhou apenas na água. Ele trabalhou apenas no riacho, no rio. Ele trabalhou naquilo que era essencial. Porque se a água não for boa, todo o resto será inútil. Não adiantava ele trabalhar na terra, produzir, plantar a melhor árvore, as melhores sementes, se não houvesse água para regar aquela planta. Não adianta Deus mudar toda a sua volta e não mudar você. O que Deus deseja e anseia é trabalhar em você, para que toda a sua volta possa produzir, para que toda a sua volta possa voltar a ser fértil, a ser abundante, a ser ricamente usado e produzido para o Senhor e diante do Senhor. Entenda o processo de Deus, entenda o agir do Senhor. O processo de Deus nem sempre é agradável, mas com certeza é sempre o melhor. É sempre o melhor, é sempre aquilo que o Senhor deseja e tem preparado para as nossas vidas. Passar pelo processo não é fácil, mas estar no meio do processo, entendendo que Deus está trabalhando, é maravilhoso. Que Deus conduza o teu coração, que Deus conduza a tua vida,
Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Feche seus olhos. Eu quero orar com você e por você. Pai bendito, nós te louvamos, te agradecemos pelo teu cuidado, pela tua graça, pela tua bênção derramado, depositado sobre nós. Deus, nos direcione, nos conduz, trabalhe em nossas vidas, que sejamos, ó Deus, restaurados, que possamos ser, ó Deus, um sal que traz sabor, que de fato cumpre o seu propósito, que possamos ser tratados constantemente na fonte, ali, que o Senhor possa trabalhar em nossas vidas constantemente, Deus. Deus, direcione cada vida, cada família. Derrama da tua graça, do teu direcionar, da tua provisão, do teu agir em nome de Jesus. Nós clamamos a Ti. Nós buscamos ao Senhor. Em todo o tempo, Deus nos conduz e nos direcione. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, em nome de Jesus. Amém. Meu amado, que Deus te abençoe. Que você tenha uma semana abençoada na presença do Senhor, em nome de Jesus. Deus te abençoe.